Bom dia a todos. Nesta manhã eu quero meditar com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós estaremos vendo os versos de número 1 ao verso de número 8. Eu gostaria de dar um título à nossa reflexão, e o título seria: Hoje o meu milagre vai chegar. O texto sagrado nos diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Bom, o que nós podemos tirar, queridos, de lição para isso, para a nossa vida nesse dia, a partir desse texto sagrado? Vejamos. Nós estamos observando então na palavra de Deus que o texto sagrado nos fala de um homem que estava à porta do templo. Essa porta então, ali denominada Formosa, esse homem todos os dias estava ali. E é interessante, talvez uma pergunta: será que Pedro e João ainda não tinham visto aquele homem? Haja vista que a igreja naquele momento, então, estava vivendo um dos momentos mais marcantes da história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, vai nos falar no capítulo de número 1, verso número 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, nós observamos que o Senhor Jesus faz uma promessa para a sua igreja. E a igreja estava, naquele momento, então, vivendo essa promessa. E nós observamos, no contexto dessa história, que o poder de Deus estava contribuindo com a igreja, de tal maneira que todos os dias era acrescentado pelo Senhor, pelo próprio Deus. Então a igreja estava vivendo um momento de acréscimos de pessoas que se rendiam ao Senhor Jesus. E naquele momento nós percebemos então que uma das práticas da igreja era que as pessoas estivessem constantemente buscando a presença de Deus, estivessem orando. Honestamente, eu não sei há quanto tempo você não tem dobrado os joelhos e tem falado com Deus. E aquele homem, aquele paralítico, ele estava ali, ele estava vendo tudo aquilo, mas ele não podia entrar naquele templo, por conta da sua deficiência, por conta da sua paralisia. Ele estava excluído, ele estava do lado de fora. E quantas pessoas hoje vivem a exclusão dentro da sociedade na qual estão inseridas? O Senhor Jesus desejava que aquele homem pudesse então ser incluído, que aquele homem então pudesse também desfrutar da alegria de louvar a Deus. Era conveniente que naquela tarde o Pedro e o João, que ali adentrariam aquele templo, tivessem aquele encontro com aquele homem. Então, se você observa, esse texto sagrado vai nos dizer que era a hora nona. E se nós nos reportarmos ao calendário judeu, nós vamos entender que essa hora eram as 3 horas da tarde. Queridos, então percebam algo. Naquele momento, aquele homem já estava tão acostumado a viver de esmolas, a viver da miséria. E aquele homem, então, ele vai pedir uma esmola para Pedro e para João. E tamanha foi, à primeira vista, a decepção daquele homem, porque Pedro vai olhar dentro dos olhos daquele homem e vai dizer para aquele homem: olha para nós. E provavelmente, quantas pessoas hoje têm vivido esse mesmo contexto? Quanta gente hoje está vivendo, às vezes, à espera de algo medíocre, de algo que vai resolver apenas um problema temporário e que daqui a pouco um novo problema vai surgir. Porque todas aquelas esmolas não resolveram o problema da vida daquele homem, todos os dias.
Aquele homem era levado para aquele templo, para a porta daquele templo, e todos os dias ele tinha necessidade. Se nós estivermos atentos ao que está sendo aqui falado, perceberemos que aquele homem era levado. E se vocês querem saber de algo, queridos, a cadeira de rodas ainda não havia sido inventada. Muito se fala a respeito da mitologia grega, que provavelmente alguns séculos antes de Jesus, a mitologia iria abordar alguma questão da cadeira de rodas, mas notadamente a primeira reconhecida cadeira de rodas que ouve-se falar, essa cadeira de roda ela é inventada no século XIX e utilizada então por Felipe, o rei da Espanha. O seu autor é desconhecido, mas nós podemos saber e entender que a partir de então a cadeira de roda teve evolução, mas naquele século aquele homem não desprovia desse recurso, ele era levado por outras pessoas. E a grande verdade é que aquele homem precisava de um milagre, ele esperava por um milagre por muitos anos. Então Pedro e João olham dentro dos olhos daquele homem e vão dizer-lhe: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E talvez você que está escutando esse vídeo nessa manhã, chegou a um ponto de pensar: o que esse mensageiro pode nos oferecer? Eu não tenho nada para te dar, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu posso dar para você, que é o mesmo presente, a mesma dádiva que Pedro e João deram para aquele homem. Pedro e João vão olhar dentro dos olhos daquele homem e vão dizer: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E percebam, queridos, que o que eles vão dar para aquele homem não era algo que Pedro e João estavam dando, mas era algo que Jesus estava dando. Jesus estava dando àquele homem a oportunidade de se levantar, de sair do estado em que ele se encontrava prostrado, dele sair daquele estado de paralisia. E é o que Deus te dá nessa manhã, a oportunidade de se levantar, de sair do seu estado inerte de paralisia, de você entrar ao pórtico para adorá-lo, para conhecê-lo, para se alegrar na sua presença. E nesse momento entenda o seguinte: a voz é a mesma, levanta-te e anda, que Deus te abençoe. Amém.